E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá então para a nossa aula sobre separação de frequência, tá? Vamos lá. Essa é uma técnica que eu uso para limpeza de pele, tá? Então nessa aula aqui, a gente vai falar especificamente sobre limpeza de pele, tá bom? Tem outras formas de fazer isso? Tem. É mais fácil? É. O resultado é tão bom quanto? Não. Por isso que eu optei por usar essa técnica aqui chamada separação de frequência para fazer a limpeza das fotos, né? Das minhas fotos em si, tá bom? Agora aqui um ponto importante, tá? Eu edito minhas fotos? Edito, claro que eu edito minhas fotos. É uma edição bem simples, bem suave, mas eu edito e dá um efeito. Se a gente comparar um antes e depois de uma foto minha editada, a gente vai ver a diferença, né? Mas eu não vou transformar a pessoa, como eu já falei no outro vídeo, tá? É importante também pensar que um trabalho todo foi feito antes de eu sentar aqui para editar, né? Então, eu trabalho para que a minha foto ela venha praticamente pronta para edição, para que eu faça só esses retoques finais, né? Só essa finalização, né? Porque a edição, na minha opinião, ela faz parte também da identidade da sua foto, né? Da sua fotografia. Então, não adianta eu tentar ficar corrigindo na edição o que eu tinha que ter feito na hora da captura da imagem, né? Então, eu penso bem, eu programo, né? Planejo bem a execução da foto para que a minha edição fique mais simples ainda, tá bom? E mais fácil também de fazer, né? Separação de frequência, tá? O que é isso? Qual que é a ideia dessa técnica, né? A gente vai ter duas camadas, praticamente, né? Em uma dessas camadas a gente vai trabalhar texturas, ou seja, a gente vai remover manchas, espinhas, né? Textura de pele mesmo, né? Essa vai ser uma camada. E a outra camada que a gente vai trabalhar é uma camada de tons. Então, a gente vai trabalhar somente tons, a transição, né? De um tom mais escuro para o tom mais claro. A gente vai deixar a pele com uma tonalidade mais uniforme, né? Então, o grande diferencial dessa técnica é justamente isso, né? Enquanto eu estou trabalhando na camada de textura, eu não vou interferir nos meus tons. Enquanto eu estiver trabalhando nos meus tons, eu não vou interferir na textura. Então, eu separo bem essa linha de trabalho, né, em camadas, e uma não atrapalha, uma não interfere a outra, e aí a gente consegue um resultado final bem legal, tá bom? Então vamos lá para o Photoshop, aí a gente vai ver na prática como que a gente vai criar essas camadas e fazer a configuração aí para a gente começar a trabalhar na imagem, beleza? Vamos lá então para o nosso Photoshop aqui. Deixa eu mudar a tela, abrir o nosso Photoshop e vamos lá. Aqui é o seguinte, né? Deixa eu tomar uma água aqui. Tenho aqui a imagem sem nenhuma edição, né? Do jeito que ela saiu lá da câmera, da captura, é o arquivo bruto que a gente tem aqui. Tá bom? Então, se a gente der um zoom aqui, eu vou analisar o que nós vamos trabalhar aqui, né, nessa imagem. Então, tá vendo? Ela tem umas manchinhas aqui, né? Tem umas outras aqui, uns cravinhos e tal. Né? Então, o que eu vou remover nessa textura dessa pele? Somente o que eu gosto de falar que eu removo na edição o que não pertence à pessoa, né? Então, manchas, espinhas, algumas coisinhas assim, eu acabo removendo sim, mas só, é bem sutil mesmo, tá bom? Então aqui a gente pode ver que a gente tem essas manchinhas na pele para trabalhar, né? Ela está com um pouquinho de olheira aqui, então a gente vai ter uma aula específica para suavizar a olheira, mas aqui a gente já vai ver que dá para a gente suavizar e já dá um resultado legal aqui para esse tom aqui, tá vendo? Quando eu falo transição de tons, é isso, tá vendo? Tem um tom bem escuro aqui e um mais claro. Então a gente vai fazer com que essa transição aqui ela seja mais suave e deixe mais bonito mesmo, tá bom? Então vamos lá. Como que a gente vai configurar aqui a nossa imagem para começar o trabalho nela, né? Primeiro a gente precisa fazer algumas etapas aqui no Photoshop. Num primeiro momento pode ser um pouco confuso, tá? Já adianto. Mas se a gente repete, vai ficar automático, porque a gente vai fazer isso em todas as fotos. E o Photoshop também tem o que a gente chama de actions, né? Que dá para a gente criar essas actions e o Photoshop vai executar esses passos para a gente. Então depois a gente vai fazer isso também, mas a intenção é que a gente crie mesmo, faça, repita, para que isso fique bem claro e bem automático mesmo, né? Porque daí a gente consegue fazer isso de uma forma mais rápida. O que eu vou fazer primeiro aqui? Eu tenho aqui a minha camada, o background, que é onde está a foto, eu vou duplicar essa camada, tá bom? Então aqui, Command J, a gente vai duplicar ela, né? O botão direito aqui, duplicar camada, você consegue fazer isso também. Vou renomear essa minha camada aqui para tons,
tá bom? Vai ser onde a gente vai trabalhar os tons, como eu disse. Vou duplicar novamente essa camada aqui e vou renomear ela para texturas, certo? Então, como eu disse, em uma camada a gente vai trabalhar textura e na outra a gente vai trabalhar tons. Eu vou criar um grupo aqui, vou agrupar essas duas camadas só para a gente conseguir ver bem claro o antes e depois, tá? Então eu vou renomear aqui separação de frequência. Beleza? Então vamos lá. Deixa eu ver se está tudo bem com o nosso vídeo aqui. Tudo bem. Vamos lá. Eu vou primeiro desativar a minha camada texturas e vou clicar aqui na minha camada tons, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui ó, em Filter, Blur, Gaussian Blur, tá bom? Qual o número, né? Qual o radius que eu vou aplicar aqui? Não se apegue ao que eu vou aplicar aqui, tá bom? Isso vai mudar de imagem para imagem. O que eu penso na hora de aplicar esse efeito, tá? Eu vou buscar aqui, deixa eu pegar aqui ó, essa parte dos olhos dela aqui, tá vendo? Eu vou buscar aqui um número, né, uma configuração que eu remova a textura da pele, mas que eu ainda entenda o que é a imagem, tá vendo? Olha aqui essa transição, tá vendo? Ficou mais suave, né? Ficou um pouco mais tranquilo, mas eu entendo que aqui é um olho, né? Até mesmo que aqui a gente tem um pouquinho da olheira ainda. Então, aqui eu vou buscar, sei lá, um número entre 9 e 10, mais ou menos. 9.5. 9.5. Tá legal, tá vendo? Então, vou aplicar isso daqui na camada tons, ok? Agora eu vou vir aqui na minha camada textura, vou habilitar ela. Vou fazer o seguinte, vou vir aqui, Image, Apply, Image. Aqui tem um detalhe importante, tá? De acordo com a sua imagem, você vai aplicar uma configuração aqui, tá? Se a sua imagem for 8 bits, que é o caso da minha, eu vou aplicar uma configuração. Se a sua for 16 bits, você vai aplicar outra, tá? Como que você descobre qual é o tipo da sua imagem? Então, eu vim aqui, ó, Image, deixa eu cancelar aqui para a gente ver o menu. Image, Mode, aqui ele te dá ó, 8 bits ou 16 bits, tá joia? Eu vou deixar aqui na descrição qual seria a configuração se por acaso você tem uma imagem de 16 bits, tá? Mas eu vou seguir aqui com 8, com a configuração para 8 bits, que é o caso da minha imagem, beleza? Então vamos lá. Image, Apply Image. Aqui ó, em Layers, eu vou selecionar a minha camada Tons, tá bom? Em Blend, eu vou selecionar Subtract. Em Scale, eu vou colocar 2, em Offset 128. Essa é a configuração, tá? Então, para toda imagem eu faço essa mesma configuração. Por isso que se torna repetitivo e tem como a gente automatizar isso aqui dentro do Photoshop, tá? Se a gente olhar aqui para a nossa imagem, olha aqui, ó, agora a gente está vendo texturas, tá vendo? Parece que isso vai dar muito errado, mas fica tranquilo que vai dar tudo certo. Então aqui a gente já começa a separar, tá vendo? Só texturas, então eu estou vendo só texturas. Então eu vou aplicar essa configuração aqui, vou dar um OK. Vou vir aqui, ó, eu vou alterar novamente o Blend Mode dessa camada específica para Linear Light. Beleza, pronto. Se eu desabilitar ou habilitar esse grupo, nada acontece. Então, ou seja, agora a gente já tem a configuração que a gente precisava fazer para começar a trabalhar aqui na nossa imagem, tá joia? Então vamos lá. Como eu disse, na camada textura, eu vou trabalhar texturas e na tons eu vou trabalhar os tons. Vou começar pelas texturas, tá bom? Então vamos lá para a nossa imagem. Então vou dar um zoom aqui. Qual ferramenta que eu vou usar para poder remover essas manchinhas aqui? Essa ferramenta aqui, ó, chamada Clone Stamp. Ou você pressiona a tecla S aí do teclado e que ela já vai selecionar para ti. Qual a configuração dessa ferramenta? Mode normal, opacidade 100, flow 100, o sample aqui, current layer. Tá? Normalmente quando você abre o Photoshop ele já vem nessas configurações, a não ser que você mude aqui e tal, mas praticamente é a configuração default mesmo que já vem da ferramenta, tá joia? Então o que eu vou fazer com ela? Segurando a tecla Options aqui, né? Options ou Alt, né? Se você usa o Windows, eu vou selecionar uma parte boa da imagem e vou clicar onde eu quero remover aquela manchinha, tá vendo? Seleciona a parte boa e remova, seleciona a parte boa e remova. E aqui eu vou fazendo isso em todas as manchas que eu quero eliminar aqui da pele. Ó, percebe que eu estou mexendo na textura. O tom que está na pele, ele se mantém. Mas eu removo aquelas manchinhas. Nossa, mas parece que não está acontecendo nada. É bem sutil mesmo, tá? Eu penso que na edição tem que ser assim, tá? Tem que ser sutil a ponto de
enquanto você está editando, você não está vendo claramente o que está acontecendo. Mas se você vem aqui e habilita o antes, né, editar, e depois da edição, aí sim você vai ver o resultado do que você está fazendo. Tá vendo? A gente já consegue enxergar aqui, ó, olha aqui nesse canto da testa aqui, ó, né? Antes, sem edição, e com a edição, com a remoção do... Vendo? Eu mantenho a textura da pele, né? Eu não transformo a pele dela naquele plástico, aquela sensação esquisita, né? Então vamos lá. Então eu vou fazendo isso aqui em toda a minha imagem. Dá trabalho? Dá um trabalhinho sim. Mas conforme você vai fazendo, você vai ficando automático, tá vendo? Você já começa a olhar. Conforme eu faço uma parte da pele, eu já estou olhando onde eu vou buscar o próximo. Então, prática, né? Conforme você vai, quanto mais você faz, mais prática você tem, enfim, mais rápido você acaba fazendo. Tá bom? Então eu vou fazer isso daqui na testa aqui junto com vocês, para a gente ver o resultado aqui. Então vem aqui, ó, vou removendo todos esses pontinhos que eu acho que não, enfim, que não é dela, igual eu falo. Vamos lá. Tá? Pode ser que meu computador dê umas travadas, porque como está gravando a tela, está mexendo no Photoshop e é uma imagem extremamente pesada, né? Então eu acho que não vai travar não. Ah, beleza. Então, olha, aqui na testa, acho que a gente já tem um resultado legal. Tá? Então vamos ver o resultado disso aqui. Antes, depois. Antes, depois. Vou aproximar aqui, ó. A gente vê bem de perto mesmo. Antes, tá vendo? Os pontinhos aqui, ó. E depois. Ó, é bem sutil mesmo, tá? Vamos fazer mais uma área aqui. Por exemplo, esse cantinho aqui, ó, da boca dela. Ela tem esses 3 pontinhos aqui. Então a mesma história. Pega a ferramenta, pega uma parte boa da imagem e aplico aqui. Ó. Vamos lá. E aqui a gente vai limpando. E... olha lá. Que legal. Antes, depois. Antes, depois. Então eu vou fazer isso daqui na imagem toda, tá? No rosto inteiro dela. Aqui no pescoço eu vou dar uma olhada para ver se tem alguma coisa também para remover. Então eu vou fazer isso na imagem toda, tá? Então eu vou acelerar um pouco aqui agora para não ficar muito chato. E aí a gente volta para ver o antes e depois da imagem toda limpinha. Beleza? Vamos lá então. Aqui, ó, aqui a gente tem um detalhe importante, tá? Por exemplo, aqui ela tem algumas pintinhas, né? Tá vendo? Isso é dela, eu não vou remover isso na minha edição. Então eu vou deixar aqui, né? Só vou remover algumas marchinhas, uma espinha que tem aqui. Então as pintas aqui que é dela mesmo, eu vou manter. Tá joia? Então beleza, tá quase lá. Acabou a bateria da câmera. Mas voltando, vamos lá para o nosso Photoshop que está quase acabando. Bom, vou acelerar aqui já que a gente volta para conversar. É isso, tá? Eu acho que em termos de textura, eu acho que a gente já tem um resultado legal aqui. Então vamos ver aqui um antes e um depois, para a gente ver qual foi o resultado. Ó, aqui, antes, né? A imagem sem a limpeza de texturas. E aqui depois, antes, depois. Aqui ó, a gente vê que tem ficou umas manchinhas e tal. A gente vai corrigir isso agora na parte de tons. Pode ficar tranquilo, tá bom? Então vamos lá, antes, depois. Aqui, ó, aqui a gente tem no cantinho do queixo aqui, ó, aqui uns pontinhos, aqui também tem outro, então a gente limpou e deixou ali, ó. Pode ver, ainda tem textura, a pele dela tá aqui. Eu tava sem o microfone. Aê, deixa eu ver se o áudio tá bom agora. Beleza, estamos de volta. Então, aqui a gente ainda tem textura, a pele dela tá aqui e tal, sem grandes transformações aqui, tá joia? Então agora a gente vai para os tons, beleza? Então, ó, camada de tons. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou duplicar essa camada aqui, né?
Opa, volta para cá, mouse. Eu vou duplicar novamente essa camada e vou aplicar de novo aqui um blur, tá? Filter, blur, Gaussian blur, tá? Qual que é o valor aqui? De novo, a gente vai ser de acordo com cada imagem, né? Essa parte aqui de duplicar essa camada e fazer isso que eu estou fazendo é para acelerar um pouquinho o processo aqui para a gente corrigir os tons, tá? Como que isso seria feito sem fazer essa parte aqui? Então vamos lá, vamos voltar um pouquinho, tá? Então eu vou lá, dupliquei a camada e vou começar a trabalhar os tons aqui. Né? Como que eu faria isso? Como que, né, às vezes, normalmente as pessoas fazem, depois eu vou explicar um jeito mais simples de fazer, melhor. Vamos lá. Ferramenta J aqui, aperta a tecla J no nosso teclado, ou essa daqui, ó, Patch Tools, dentro aqui desse grupo aqui, né? O que eu teria que fazer aqui? Então, essa ferramenta funciona assim, eu venho aqui, então vamos supor que eu quero suavizar esse intervalo aqui de cor, de tons, né? Entre esse escuro e o claro. Então eu vou pegar aqui, vou selecionar essa área escura aqui e vou arrastar para uma área que eu acho que vai ficar legal lá. Então, se a gente vier aqui, ó, antes, depois, tá vendo? Eu já começo a suavizar. Só que fazer esse processo aqui de seleciona, arrasta, na imagem toda, é bem trabalhoso, demora bastante. Então, eu aprendi um jeito um pouco mais prático de fazer isso. Então, é assim que eu vou mostrar para vocês. Então, vou deletar essa camada aqui, vamos de novo. Command J para eu duplicar essa camada. Então eu vou aplicar nessa camada aqui novamente um blur. Filter, blur, Gaussian blur. Então aqui eu apliquei 9.5 da primeira vez, eu vou subir um pouquinho mais só, bem suave. Então vou olhar aqui para o olho, né, para aquela direção. Vou aumentar aqui um pouquinho, 13, 12, vou deixar com 13 aqui, acho que 13 ficou legal. Tá? Eu vou dar OK. Se você olhar aqui, ele aplicou o blur na imagem toda, tá vendo? Ficou a imagem toda embaçada, toda esquisita. Então o que eu vou fazer? Eu vou esconder esse efeito e só vou revelar ele onde eu quero. Ou seja, só nas áreas que eu quero realmente suavizar essa transição de tons aí, tá joia? Como que eu vou fazer isso? Eu vou criar uma máscara aqui em cima dessa camada e vou inverter ela, né? Command I para inverter. Então, ou seja, agora aqui, ó, se eu desativar e ativar, aquele efeito que a gente aplicou na imagem toda, ele sumiu. E agora eu vou revelar só onde eu quero, né? Como que eu vou revelar? Eu vou apertar a tecla B do meu teclado, ou venho aqui e clico no Brush. Né? Seleciono aqui, deixa eu clicar e para esse carinha aqui, ó, Brush. Tá? Eu vou deixar aqui na cor branca, que é para revelar a máscara, as configurações normal, opacidade 100, default, do jeito que a ferramenta vem. E agora eu vou começar a trabalhar aqui nesses tons que a gente está falando. Então, vou vir aqui e vou pintando mesmo. Ó. Passo aqui, pego o pincel, dá uma passadinha aqui. Ó. Vendo? Dessa forma, eu acho um pouco mais prático, mais rápido de fazer do que ficar selecionando, arrastando, igual eu tinha feito primeiro. Então, vou aqui, ó, ele é bem suave mesmo, bem sutil. Né? Mas se eu vier aqui agora e fizer antes, depois, tá vendo? Você tem um degradê mais suave desses tons. Ó. Né? Então, a ideia é essa daqui. Então, agora eu vou aplicar. Olha aqui, vai dar um efeito legal. Ó. Bem aqui no olho, tá vendo? Antes e depois. Né? Vamos aqui na testa, que tem uma parte aqui. Ó. Essa luz aqui que estourou um pouquinho na testa dela. Então, com isso a gente consegue deixar essa transição aqui um pouco mais suave. Vou fazer aqui na testa, para ver com vocês aqui o antes e depois a gente acelera e faz o mesmo esquema aí, para não ficar um vídeo muito longo. Tá? Aqui. Vamos lá? Ó, aqui, ó, né? Tem essa parte mais escura, essa parte mais clara. Então, a ideia foi suavizar essa transição. Não remover, tá? A gente não vai limpar e deixar assim, não. A gente vai manter, só que a gente vai deixar mais suave. Ó. Antes. Eu não sei se dá pra ver muito no vídeo, tá vendo? Ver muito no vídeo foi boa, mas não sei se dá pra ver a diferença aí no vídeo. Mas olha aqui, ó, principalmente nessa área aqui, que tá bem mais tranquilo, bem mais suave mesmo. Antes, ó, era bem mais marcado, né? E depois. Acho que aqui nos olhos que a gente consegue ver isso mais claro. Antes, depois. Tá vendo? Aqui no cantinho também eu já fiz isso. Então,
Mais uma vez, eu vou aplicar na imagem toda, e já que a gente volta para ver o antes e depois da imagem toda pronta, beleza? Vamos lá! Ó, aqui no pescoço a gente consegue ver bem isso daqui, ó. Tá vendo? Ela tem umas linhas aqui, ó, no pescoço. Eu não vou remover essas linhas, mas eu vou suavizar elas. Igual eu fiz aqui em cima, né? Tá vendo? Esse bigodinho chinês aqui, que elas não gostam. Eu vou remover? Não, mas eu posso suavizar, assim como eu faço com as olheiras. Ok? Então vamos lá. Bora lá. É isso. Eu acho que em termos de tons aqui de pele, acho que a gente já está num resultado bem legal aqui. Então vamos lá ver como que ficou. Ó, antes, né, de aplicar o efeito, de suavizar, aqui no cantinho dá pra gente ver bem antes e depois. Ó, como suaviza, tá vendo? Fica bem mais uniforme a pele, né? E com textura, com tons, com tudo, né? Aqui no pescoço dá pra gente ver bem. Ó. Um pouquinho aqui. Vamos lá, eu vou desativar antes, vendo umas linhas mais marcadas aqui assim, né? Ok, dá pra gente... Eu vou remover? Não, mais uma vez não. Eu vou suavizar. Olha aqui. Aqui. Essas sombras aqui. Fica mais suave, fica mais tranquilo essa transição aqui. Então, vamos lá. Agora sim, ver um antes e depois. Basicamente, a separação de frequência é isso, tá? Eu vou trabalhar a textura, vou trabalhar os tons e beleza. Aqui praticamente a gente já finalizou essa primeira parte. Então, olha lá, vou desativar o grupo todo para a gente ver o antes e depois. Antes e depois. Tá vendo? Dá a diferença. Agora que a gente está vendo o antes e o depois, dá para ver uma diferença considerável até na imagem. Mas ainda assim é sutil, é detalhe, é o toque final que a gente vai dar aí na nossa foto. Antes e depois. Beleza, gente? Acho que é isso. O que eu tinha para falar sobre separação de frequência é isso daqui. Né? E é isso. A próxima aula agora a gente vai falar sobre Dodge and Burn, que é clarear e escurecer partes da imagem para a gente trazer mais volume, enfim, dar um toque nosso na nossa edição aí também. Tá joia? Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? E até a próxima. Valeu! Voltei. Bônus time da aula. Como eu disse lá no início, a gente consegue automatizar tudo isso que a gente fez, né, para configurar a nossa imagem para começar a trabalhar nela. Então eu vou fazer isso daqui rapidinho com vocês. A gente vai gerar essa action que vai automatizar esses passos dentro do Photoshop aqui pra gente, tá joia? Vamos lá então para o nosso Photoshop. Bônus time da aula. Então aqui tá a imagem do jeito que a gente parou, né? O grupo está aqui. Então eu vou desativar esse grupo e vou começar a trabalhar para gerar essa action aqui para automatizar esse espaço para a gente, tá? Como que eu faço isso? Estou salvando só a imagem, tá bom? Eu vou vir aqui Windows Actions e vou ativar esse painelzinho aqui chamado painel de Actions aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um diretório novo aqui. Depois a gente compartilha isso aqui com vocês. Ok, tá bom? Então, criei só uma pastinha aqui para organizar melhor. Eu já tenho as minhas aqui em cima, a gente vai começar a fazer juntos aqui uma nova pastinha. E aqui eu vou gravar uma nova action clicando aqui, ó, Create New Action. Como que vai ser o nome dessa action? Separação de frequência. Eu vou começar a gravar. O que vai acontecer aqui? O Photoshop ele vai gravar todos os passos que eu fizer. Então aí a gente consegue ganhar bastante tempo aí, sem ter que ficar criando camadas e tal. A gente só vai configurar mesmo os valores que a gente precisa aqui. Então vamos lá. Record. Então ele está gravando aqui. Então eu vou fazer exatamente o que eu fiz com vocês, né? Vou criar uma nova, vou duplicar a camada, vou colocar aqui tons, vou duplicar novamente, textura. Vou agrupar, vou criar aqui separação de frequência. Vou vir aqui, vou desabilitar a textura, vou clicar em tons, filter, blur, Gaussian blur. Acho que eu tinha usado 9.5 aqui.
Tá? Aqui depois tem um pulo do gato para essa janelinha aparecer para você na hora de executar a action. Mas primeiro vamos lá. Cliquei aqui, vou habilitar a camada textura, Image, Apply Image, Tons, Blend, Subtract, 2,128. Vou alterar o Blend Mode para Linear Light. Posso já até fazer aquela outra etapa aqui, ó, duplicando a camada Tons. Vou aplicar novamente o Blur. Deixa eu chegar ali para ver onde a gente estava. 13 aqui que eu usei, né? Mais ou menos. Enfim. 13. Vou criar uma máscara. Vou inverter essa máscara. Beleza, acho que é isso. Aperto aqui em pausar, né? Stop. Ou seja, o Photoshop gravou tudo que eu fiz. E olha só que bacana. Então, se eu vier aqui, eu vou deletar esse grupo que eu acabei de criar aqui. Né? Então, eu venho aqui, seleciono, eu simplesmente venho, clico na minha action e dou um play aqui. Ó. Ele vai executar todos aqueles passos que eu fiz. Já vai deixar tudo configurado para eu trabalhar aqui. Aqui tem uma dica bacana aqui, que é o seguinte. Cadê agora aqui a nossa parte? Gaussian Blur. Certo? Quando eu aplico, lembra que os números, né, do efeito vai depender da imagem que eu estou trabalhando. Então aqui eu vou vir aqui e vou clicar nessa janelinha aqui. Ó. Então significa que quando ele chegar nessa parte, ele vai exibir o pop-up para eu poder preencher com o valor que eu quero. Acho que são essas duas aqui que eu preciso clicar para preencher. Então vamos lá, vamos ver se deu certo. Vira aqui, ele vai clicar e vai abrir a primeira janelinha. Então eu vou vir aqui, digamos que seja um outro valor. Então eu vou vir aqui, vou preencher com o valor que eu quero, vou dar OK, ele vai continuar e vai parar na segunda janelinha. Então vem aqui, lá, eu aperto 20 e pronto. Tá vendo? Fica um pouco mais rápido da gente começar o trabalho. Então agora aqui eu vou seguir trabalhando com os tons e texturas de acordo com o que a gente já fez lá no passo a passo. Beleza? Então é isso. Bônus time, como gerar uma action aí para você fazer a separação de frequência na sua foto. Beleza? Acho que agora sim a gente finalizou a aula. E é isso, gente. Tchau. Abraço. Até a próxima. Fui!